Recentemente, uma pessoa chamada Xuxa Meneghel disse uma fala um tanto quanto complexa sobre, basicamente, a utilização de pessoas presas para testes cosméticos ou testes de medicamentos, testagem em geral, né? E por que essa fala é um pouco complexa? Um tanto quanto complexa, na verdade. Porque ela perpassa não só por Xuxa Meneghel, mas pela mentalidade de várias pessoas. Então, justamente por isso, apesar de o nome do título ter a palavrinha Xuxa, justamente pro algoritmo entregar pra você, que provavelmente pode não ser meu seguidor, mas se você não é, inclusive, já me segue aqui, se vocês estiverem pelo Insta ou se vocês estiverem pelo YouTube, me segue aqui também, curte, compartilha e manda pra geral. Enfim. Voltamos a fulana lá, que eu não vou mais usar o nome dela, a partir de agora eu vou chamar de Joaninha. Por que eu vou chamar de Joaninha? Porque a fala foi dita pela fulana lá, que tem, obviamente, uma repercussão muito maior do que uma fala dita pela Joaninha, mas é um pensamento de Joaninha, de Margarida, de José, de Fernando, de Augusto, de vários brasileiros. Que é o pensamento de que se pessoas estão presas, pessoas poderiam ser utilizadas para testagem ou para outras formas, ou então até mesmo sentença de morte. Então que essas pessoas poderiam ser utilizadas para testagem ou até mesmo tortura ou morte, etc. Eu vou focar aqui neste diálogo sobre testagem em seres humanos, né? Essa fala é um tanto quanto inusitada porque isso já aconteceu há muito tempo. Você sabia que seres humanos já foram utilizados muitas vezes para testagem? E que, inclusive, isto se assemelha a um período que é um período que todos chamam de obscuro da nossa história. Da nossa história não, na verdade, da história alemã, né? Mas da história mundial em si. Que foi o nazismo. No nazismo, várias pessoas eram levadas para campo de torturação. E várias pessoas sofriam vários tipos de testagens. E quem tá dizendo isso não sou eu, não. É a história mesmo, tá, gente? E aí, neste processo, o que acontecia, né? A galera era presa por várias questões. Tínhamos presos políticos, tínhamos presos por raça, tínhamos presos por sexualidade, que inclusive muitas pessoas apagam isso da história, mas muitas pessoas, na época não chamadas de LGBTs, né, porque seria anacronicamente falando, mas enfim, pessoas homossexuais foram presas e torturadas e levadas para os campos de concentração também. Mas voltando. Essa galera toda que estava nos campos de concentração eram utilizadas para testagem. E olha que interessante, essas pessoas todas eram presas também. Então nós estamos falando sobre pessoas que estiveram em algum momento, como dito, conflito com a lei local. E aí é muito importante dizer que as pessoas que estão presas, elas estão presas porque elas estão conflitando um pacto social criado pela sociedade. Mas esse pacto pode variar de sociedade para sociedade, pode variar de tempo em tempo. Então significa que uma pessoa que está presa hoje pode ser que daqui a 100 anos não seja mais considerada o ato que ela cometeu um crime. Por quê? Porque a noção de crime era uma noção muito temporal. Wilson, mas assassinar uma pessoa há 100 anos atrás e hoje em dia ainda continua sendo um assassinato. Sim, mas a penalidade que essa pessoa vai sofrer, e como disse a Joaninha na fala dela, né, que seriam pessoas que foram presas por tempo muito longo, essa noção de tempo, ela é relativa também, baseada na pena. Então a noção de penalidade dessa pessoa também será relativa. Então, voltando lá para a época do nazismo, né, a gente vai falar então um pouquinho sobre o Tribunal de Nuremberg, que foi justamente um tribunal criado pós-nazismo, né, pós-Segunda Guerra Mundial, para julgar essas pessoas que cometeram crimes na era nazista e que seriam as pessoas de maiores altos escalões, né? E dentre elas nós temos do primeiro ao 12º julgamento. O Tribunal de Nuremberg foram 24, se eu não estou enganado, pode ser que eu esteja, mas enfim, foi um quantitativo bem alto de julgamento. Mas do primeiro ao 12º, isso eu tenho certeza, foram julgamentos feitos por pessoas que teriam cometido alguns crimes contra a humanidade dos outros, né? Em desejo de uma ciência médica, né? Ou seja, eram médicos que estavam fazendo testagem em seres humanos. E aí testagens por vários motivos, né? Então, a partir desse tribunal de Nuremberg, que julgou essas pessoas, né? Várias pessoas, e dentre elas os médicos que faziam testagem de modo ilícito, sem tomar atenção
a segurança do indivíduo. E é importante dizer que mesmo antes do Tribunal de Nuremberg já existiam princípios na medicina que eram o do sigilo, mas não existia o princípio, por exemplo, da autonomia, né? Que é um princípio que vai dizer para o que o indivíduo, o paciente que está sendo testado ou o paciente que está sendo atendido por um médico, ele tem que ter o poder de decidir a partir dos seus conhecimentos, a partir do entendimento sobre aquilo que o médico vai lhe passar, né? Ele tem o poder de decidir se quer ou não submeter. E é óbvio que não existia autonomia alguma, né? Porque nós estamos falando de pessoas que estavam presas em campos de concentração e que estavam sofrendo processo de tortura. Assim como, por exemplo, olha a semelhança. Quando a gente fala que pessoas que estão presas, encarceradas por muito tempo e que irão morrer, deveriam ser submetidas a processo de testagens. Nós estamos falando sobre a autonomia dessas pessoas? Não, porque obviamente se elas estão presas, elas não estão presas porque elas querem. E se elas serão testadas por estarem presas, elas não vão ter autonomia para escolher se querem ou se não querem ser cobaia, né? Vamos usar essa palavra que é para explicitar um pouco mais. E aí, após o Tribunal de Nuremberg, né, depois da Alemanha nazista, depois da Segunda Guerra Mundial, né, o Tribunal Penal Internacional e tal, tudo aquilo, cria-se o que? O Código de Nuremberg, que foi um código criado com cerca de 10 princípios que vem falar um pouco sobre como deve ser o tratamento do paciente dentro do campo da medicina e dentro do campo principalmente da produção de dados científicos, da coleta de dados, da produção de indícios de saúde. E aí vai desde testagem. Então, dentro do Código de Nuremberg, traz princípios como, por exemplo, o princípio da autonomia do paciente, que é um princípio chave para a gente compreender tanto nossos direitos frente ao SUS, por exemplo, de a gente chegar no médico e o médico ter que nos explicar o procedimento que a gente está passando para que a gente possa decidir se quer ou não se submeter àquele procedimento, como também para os procedimentos de testagem. E aí uma coisa muito interessante, porque a fulana lá, que é a Joaninha aqui pra gente, ela cita na fala dela pessoas que recebem, né, para se permitir ser cobaia. Eu vou falar sempre cobaia mesmo, para poder deixar bem pá mesmo, tá? Que para serem essas pessoas que irão sofrer as testagens, né? E aí é muito interessante, porque aí está sobre a autonomia do paciente. O sujeito que está se permitindo ser testado, né? Ele está num processo de permissão e não num processo de obrigação, o qual seria uma imposição, por exemplo, para pessoas que estão presas. E aí depois desse Código de Nuremberg, depois do Tribunal de Nuremberg, surge a Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos, que vem traçando princípios para um atendimento na saúde de forma humanizada e emancipadora do sujeito paciente. E além, né, disso, também vem traçando princípios para os processos de testagem, os processos de produção científica dentro do campo da medicina e do campo das ciências de saúde. Então, é muito importante a gente compreender tudo isso, porque isso é um avanço histórico, né? E aí, é drástico como a gente pode, por exemplo, olhar para o passado e falar assim: nossa, como é que a galera da Alemanha nazista não percebia a merda que estavam fazendo? Porque agora, em pleno século XXI, em pleno 2021, ouvimos Joaninhas, Fernandinhos, Margaridas e etc. falando que pessoas que estão em situação de prisão deveriam e poderiam ser utilizadas para testagem. Ou seja, o nazismo tá logo ali. E é isso aí, meu nome é Wilson Guilherme e eu sou um dos carinhas dos direitos humanos. Boa tarde, se cuidem. Beijos.